Só para lembrar, eu sei que a maioria já sabe, mas eu fiz um post no site que é salto de consciência por indução. E eu vou deixar anexo a esse post aqui, porque tem tudo a ver. É basicamente a mesma coisa, mas dessa vez você vai usar a mesma coisa que eu ensinei no outro para fazer essa daqui. Então não vou explicar tudo que eu já expliquei no outro, porque o outro já ficou bem grande. Mas eu vou falar aqui já técnicas mesmo, que eu fiz e de fato eu percebi, pô, são técnicas. Se as pessoas fizerem, vai dar resultado. É interessante que você tenha em mente o que eu falei anteriormente já também, no paradoxo da certeza, né? Eu falei bastante ali, eu falei bastante coisa, mas ali eu falo umas coisas que é sobre a maturidade, né? A experiência de vida, que traz uma sabedoria, um poder de criação que não tem como você conseguir de outra forma. Ou que dizendo de outra forma, que você vai conseguir de qualquer jeito. Porque você não pode evitar de ter um mínimo que seja de movimento, de passagem no espaço-tempo, né? Ou seja, de envelhecer, do que o tempo passe naturalmente. Você automaticamente vai ter alguma experiência de vida, nem que seja trancado num cativeiro, como, né, alguém que foi sequestrado, você vai ter passando o tempo, nem que você, né, faz um risco na parede por dia, ou tá numa ilha deserta, igual Robinson Crusoe, o tempo está passando. Algum movimento a consciência está tendo, alguma experiência você está tendo, você vai sofrer uma transformação química no seu ser. É inevitável, porque a consciência é um processo de constante transformação. A mudança é a única constante no universo, né? Gostam de falar. Então, você naturalmente vai estar acontecendo. Então é interessante que veja esses dois posts aí, né? O paradoxo da certeza e o salto de consciência por indução. E o que é que eu fiz é interessante. Você que já é aluno da escola, eu tinha outros motivos quando eu fiz isso. Eu tinha meu canal, eu queria passar informação, eu queria conversar com as pessoas, eu queria levar inspiração para as pessoas, né, ensinar coisas interessantes e etc. Eu tinha os meus motivos. Mas hoje você e eu, claro, me incluo agora nisso, já faz tempo até. A gente na escola aqui, a gente tem uma verdade óbvia, uma coisa que a gente tem a sensação que todo mundo deveria saber, que é uma coisa importantíssima, a coisa mais importante do universo, né? É aquela história que eu já falei, se o cristianismo não existe, se ele é mentira, é falso, toda a história de Cristo é mentira, então não tem importância nenhuma. É só mais uma mentira. Tem um monte por aí. Agora, se for verdade, é a coisa mais importante do universo. É a coisa mais importante que existe. Isso é um fato, é matemática. Então você que já é aluno da escola sabe que tem essa verdade e que se torna um dos seus objetivos de vida, até mesmo para quem não tem metas definidas, né? Que eu falei sobre tem um post também de complemento que é metas não definidas, tem a ver com o salto da consciência lá. Você, mesmo que você não tenha meta nenhuma, esse é o objetivo. Você tem. Você carrega uma verdade, carrega uma boa nova do Evangelho. Então você quer falar, quer transmitir. Então só isso já é o suficiente para que você queira ter um pouco que seja de inspiração para em algum momento, não sei, escrever alguma coisa para alguém ou falar alguma coisa para alguém, quem sabe gravar um áudio, que seja numa conversa de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, que seja postar o áudio na internet para alguém mais ver, ou quem sabe você faz um vídeo, alguma coisa assim. Você precisa de um pouco de inspiração. A inspiração vai te ajudar para que essa tarefa não seja uma tarefa ingrata, frustrada, que eu já falei no paradoxo da incerteza, que vai te causar uma coisa ruim, uma sensação ruim. O paradoxo é da certeza, uma sensação frustrante, que desagradou até a Deus, sabe? Putz, que inútil, né? Caralho, sou um merda mesmo, né? Tipo, não conseguir ser compreendido, né? Para aqueles que querem glória, que querem ser grandes, né? A melhor forma de se tornar grande é se fazer entender pelos pequenos. Então a inspiração é essencial. Então eu digo o seguinte, se você já não tem a moral, assim, a vontade de chegar chegando, estilo Super Xandão, e já chegar soltando um vídeo, ou soltando um podcast, chegar falando, se você fizer isso,
ter os lados ruins, porque você vai acabar falando umas besteiras. Eu mesmo fiz isso, muito, né? Em grande parte, mas eu ainda não fiz isso. Porque antes de eu fazer vídeo pro YouTube, eu tinha não sei quantos gigas, dezenas de gigas de áudio que eu gravei, conversas com amigos, gravei sozinho falando, que eu joguei tudo fora. Joguei tudo fora, nem olhei. Porque eu pensei, tá, eu já pratiquei. Eu já sei como é a sensação, porque as pessoas subestimam isso, mas a simples sensação que você tem de quando alguém está gravando o que você está falando, quem grava conteúdo sabe. Você está conversando normal. Quando você sabe que alguém está gravando, já muda. Já é como se tivesse um monte de gente te ouvindo, já não é a mesma coisa falar. É mais complicado para todo mundo, para mim, para o Bob. Imagina para quem nunca gravou. Então leva isso em consideração. O que eu fiz? Eu gravei horas e horas e horas, dezenas e dezenas e dezenas de horas de áudio, né? Dezenas de giga. O áudio não gasta nada de espaço. Imagina quantas dezenas de horas não tinha. Falando sozinho, conversando com os amigos, falando sozinho, muito. Falando muito sozinho. E apaguei tudo. Falei, tá, agora eu vou começar a gravar para postar. Vou fazer de novo. E então é inevitável. Eu tive aquele processo de experiência. E o que você pode fazer se você não vai gravar, falar sozinho, que nem eu, né? Coisa de maluco. Você pode fazer uma coisa que eu fiz esses tempos atrás aí. Esse ano eu fiz. Eu tava com vontade de gravar umas coisas pro site, mas não sabia o que. Não vinha a inspiração. Aí o que eu fiz? Comecei a escrever. Escrevi um monte de coisa. Tá escrito, tá guardado. Escrevi bastante, várias páginas. Tá no caderno. Só que eu nunca postei nada, nem lembro o que eu escrevi lá. Um dia eu posso abrir e olhar, tá ali. Eu posso abrir e olhar e quem sabe postar. Ou não, talvez eu perdi o interesse. Mas o fato é, a inspiração é uma coisa abstrata, né? A consciência, ela não discrimina. Talvez não venha exatamente onde você imaginou. Mas se você tiver com o coração aberto e você se habituar, se condicionar e se preparar, se energizar para atender os chamados dela, você vai conseguir fazer coisas melhores do que você fazia antes de ter essa consciência. E qualquer tarefa que você faça, desde um trabalho braçal, como é o cortar o capim, que eu sempre vou, ou mesmo gravar um áudio, um vídeo que seja, escrever um texto, cozinhar, qualquer coisa, qualquer tarefa que você faça, se você fizer ela repetidas vezes, é como num videogame. Você vai aumentar as skills. No começo eu ia amarrar o capim, eu não sabia amarrar direito, vinha todo o capeta esquisito. Depois eu fui aprendendo novos nós. No começo eu apertava tanto as cordas que eu arrebentava as cordas. E hoje eu aprendi, até o Matheus, a última vez, eu tive um upgrade, que eu vi o Matheus amarrando, ele amarrou mais leve ainda. E o Matheus tem muita técnica nisso, porque trabalha com bambu, construção. Então, o tempo todo você está fazendo download. E se você tem o coração aberto, sabe, aquele equilíbrio que eu falo, de não deixar a sua certeza do ego tomar conta de tudo e obrigar a Deus a estar do outro lado, se você tiver esse equilíbrio de saber pegar o positivo, o coerente de cada situação, saber extrair a coerência de cada situação, de cada momento, de cada pessoa, e você vibrar nessa sintonia, você vai dar upgrades, você vai melhorar. A gente aprendeu, eu e o Renan aprendemos a encaixar certinho para caber um monte de capim dentro do carro. Só foi me aumentando. E no inverno dá para pegar bastante, que ele não estraga. Tudo que você faz, você vai ganhar skill. O Renan na cozinha, ele até fala isso já. Peguei skill aqui. Eles estão fazendo a tarefa, ele falou, não, peguei um skill aqui, aprendi um jeito de fazer o trabalho melhor, mais rápido. Então se você está querendo a inspiração, desejando ela, que seja uma coisa para você publicar, para passar para alguém. Se você sente que ela não é tão espontânea, a ponto de você fazer igual o Super Xandão, e já chegar falando, você até sente que pode fazer isso, mas não está afim porque, né, não quer fazer certinho, quer fazer bonito, quer ensaiar, como se fosse, né, treinar antes. Você tem que de fato treinar. Né, porque tem gente que dá essa desculpa, mas não treina, não faz nada, não escreve. Então o que você faz? Pega um caderno em branco e escreve aquilo que você iria falar para alguém. Não precisa, se você quiser escrever um discurso para um podcast, para um vídeo, que seja, qualquer coisa que você quiser pôr ali, você coloca. As pessoas não deveriam, a impressão que dá, eu sei que sensação é essa,
É a sensação de que, pô, essa energia que eu tô gastando ali, numa coisa que eu sei que eu já tô fazendo que não vai dar em nada, é uma energia desperdiçada. Mas tem duas coisas a considerar aí. Primeiro que você nunca faz achando que vai dar em nada. Você tem que fazer com expectativa boa. Tem que fazer com o coração aberto. Sabe? Tem que fazer querendo fazer. Quando você tiver afim, tiver com vontade. Porque você não faz para que seja uma bosta. Você faz sempre esperando que seja uma coisa legal. Só que você, ao mesmo tempo, tem que estar pronto para aceitar que não ficou tão legal, mas que mesmo assim foi importante você fazer. Porque agregou uma experiência. Se você pensar na musa, né, misticamente, mitologicamente, a musa, ela passa e te chama pro rolê. Mas se você não é o cara do rolê, ela vai te chamar, você não vai querer ir, sabe? Você não vai sentir o ímpeto. E aí, ela chama algumas vezes e depois nem chama mais. Daí você se torna uma pessoa sem inspiração, sabe? E eu vejo muitas pessoas que não se consideram muito criativas, e isso me inclui muito. Isso me inclui muito. Eu, com certeza, sou essa pessoa. Primeiro exemplo. Pessoa que não se julga muito criativa. Mas quando. Até o Bob mesmo, às vezes, dá uma missão pra gente. Faz tal coisa, uma coisa criativa. E eu não gosto. Eu sempre falo, porra, não gosto. Eu matava a aula de artes, eu detesto isso. Mas. E aqui ninguém é forçado a nada. Mas no momento em que, mesmo você nunca, né, vibrando essa coisa, mas no momento que você sente o ímpeto, acontece. Eu tive uma ideia criativa, fiz uma coisa legal. Fiz um negócio lá pro Dia das Bruxas, lá no Rá. Eu vi o Douglas fazer a mesma coisa, junto com o Josemar. Eles deixaram pra última hora e tal, eles não têm muito essa brisa, mas fizeram os bagulho mó da hora. Desdobrou, sabe? Por Deus, eu vi que o Douglas ficou um pouco ansioso ali com a situação, eu entendo. Eu também estaria no lugar dele. Desdobrou uns negócios muito da hora, vocês viram lá o vídeo, Dia das Bruxas. Então, é fato isso. É outra coisa que eu constatei com a minha experiência de vida, com a minha vivência. E com as coisas que eu fiz, né, principalmente. Porque, como eu contei, eu escrevi, depois abandonei. E fora isso, eu já escrevi muito. Eu tive cadernos já, e livros que li, mas nem vem ao caso, mas questão de escrever, né. Escrevi bastante, gravei áudios. Eu tive o canal com muitos vídeos. E, e é um fato. Hoje eu tive essa sensação. Que às vezes o chamado, ele frequentemente é sutil, sabe? E às vezes ele é mais sutil ainda. E às vezes nem tão sutil até. Às vezes ele de tão óbvio que tá, você pensa que ele não é um chamado. Pô, tá muito óbvio isso aqui. Se fosse um chamado, seria mais sutil. Mas às vezes não. O fato é, ninguém deveria desperdiçar uma chance de ganhar experiência. Se você pensar na vida como um jogo, um RPG, você não deve desperdiçar uma chance de ganhar experiência. A experiência sempre é bem-vinda. Você vai ganhar skills, você vai melhorar. E por mais que você seja uma pessoa sem meta, não quer nada, não tem vontade de nada, você pode ser uma dessas. Mas o outro que não é, esse tem a semente do movimento, do florescer, da inspiração, da criatividade, da criação. Esse que tem a semente vai passar por você e vai jogar, vai falar um filme, uma série, um jogo, e você vai se interessar, vai aparecer uma mulher bonita, você vai gostar, qualquer coisa. Vai fazer você sair da inércia. Mas para isso você tem que ser um terreno fértil. Então você tem que cuidar de si mesmo, se energize, faça qualquer coisa, faça um exercício, faça uma austeridade, faça uma coisa que você não gosta de fazer, ou fica sem alguma coisa que você gosta muito, ou faça uma coisa que você nunca fez. Qualquer uma dessas que eu falo, qualquer coisa que eu falo, você fala, eu fazer isso? Tipo escrever, se eu odeio escrever, nossa, minha letra é horrível, eu odeio escrever, escrevo tudo errado, não sei escrever, escrevo as palavras, as letras tudo errado, não, nem sei escrever direito. Faça uma coisa que pra você é ruim. Estranho, né? Quem que vai falar isso? Amargo, né? O negócio é amargo, né? É uma pílula amarga de engolir, como diz o velho Couto. Mas eu creio que é isso. Funciona. Eu comprovei, constatei. É um processo. Você pode fazer. Se você tentar e comprovar, e ver que é isso mesmo, seu poder criativo aumenta. Você pensa, caramba, é isso.
Que é óbvio, na verdade você vai constatar de um jeito ou de outro. Mas pode ser que às vezes você constate muito tempo depois e pensa, caramba. O Hélio Couto já ensinava isso. Que a energia existe, a criação existe. Só que as pessoas só criam porcaria, só criam desgraça. E você é luciferiano, tá na escola, tá estudando, tá desdobrando, você vai cada vez mais entender que o negócio tá acontecendo. Mas você tava sendo levado, né? Tem gente que faz isso bem, eu não tô criticando. Tem pessoas que fluem, vai, é uma folha, sabe? É o Diógenes. Eu contei a história do Diógenes, né, numa conversa que eu tive com o Conrado, mas é quase 2 horas de conversa. Eu conto no final, mas é uma excelente história. Se quem quiser ouvir ela inteira, entra no canal do Foca na História. Ou vai lá no podcast do Mitologia Grega e passa pro final. O Alexandre o Grande, ele falou que se ele não fosse Alexandre, ele gostaria de ser Diógenes. Então eu penso que é muito bom ser uma pessoa assim, que eu não tenho meta nenhuma, não quero nada, eu fluo, sou uma folha. Mas não se esqueçam que Diógenes era uma pessoa justa, né? Assim como o Buda também, né, vivia de forma simples, Mahatma Gandhi, né? Mas eles eram pessoas que tinham uma luta, né, uma revolução. E eles entregaram muito para o mundo, né? Eles não eram parasitas. Eles não estavam parasitando a Lívia. Eles estavam quase que numa guerra, né? Principalmente o Gandhi. E o Diógenes também participou de uma guerra. Inclusive teve uma guerra. Essa parte eu não contei, né? Sobre o Diógenes. Quem quiser saber a outra parte, vê lá onde eu falei. Mas eu lembrei agora uma coisa que eu não contei no outro. Teve uma guerra na cidade do Diógenes. E estava todo mundo desesperado para defender as muralhas. E o Diógenes estava empurrando o barril dele numa colina, igual Sísifo. Ele chegava lá em cima, o barril rolava, ele voltava e subia com o barril. Igual Sísifo, né? Do mito de Sísifo. O Sísifo foi o homem que enganou a morte, né? Ele conseguiu enganar a morte 2 vezes. É uma bela história. O canal foca na história. Aí alguém perguntou pro Diógenes, por que você tá aí com esse barril aí, cara? Os caras estão em volta da cidade, vai invadir tudo, vai morrer todo mundo. Ele falava, então, eu vi que estava todo mundo fazendo alguma coisa, eu vi que a situação era séria, estava todo mundo se movimentando, fazendo o que podia, fazendo alguma coisa, eu também vim fazer alguma coisa. Eu fiz o que eu podia fazer. Esse era o Diógenes. E o Alexandre admirava muito ele porque ele era um grande sábio lá, né? Enfim, na escola de Lúcifer tem as 4 casas, né? O Bob já falou disso. Pode ter aquele cara que ele quer plantar uma maçã e comer a maçã do pé e ficar de boa fumando. E vai ter aquele outro que transborda a criação, que quer fazer, quer criar tecnologia, quer reunir pessoas, quer fazer laboratórios, quer fazer simpósios, escrever livro, viajar, construir, criar, né? Descobrir. Tem espaço para todo mundo e Deus faz parte do corpo de Deus. Todos esses aspectos da consciência, né? Então não se sinta mal de forma alguma. Apenas siga seu caminho, né? Siga o seu coração. Lembra do que o samurai Musashi ensinou? Que se você não seguir um caminho com o coração, né, coração aberto, um pequeno erro pode se tornar uma grande perversão. Então segue o caminho do coração, que mesmo que você erre, é um erro, vai ser perdoado, porque o coração aberto. Errou tentando acertar, né? Mas se o cara tá sempre na lógica, sem abrir o coração, só na lógica, querendo acertar sempre, ele acaba se pervertendo no frigir dos ovos, né? No final das contas. E a perversão pode custar a vida, né? No caso do Musashi, se você não tá pleno ali na hora do combate para fluir e fazer o que tem que fazer, sem pensar, sem raciocinar, você é uma coisa só com o todo, você flui, você perde o combate, você perde a cabeça e morre. A vida, às vezes, um pequeno erro que vai virar uma grande perversão, uma grande tragédia, pode custar a vida, né? Pode custar muito. Então é sempre melhor andar com o coração aberto. Seguir o caminho do coração, como diz o Musashi. É entender que a realidade é viva, né?
Você é um ser que está aqui para fazer companhia para Deus. Você é um ser que está vivo, está pulsando. Se você acha que é um robô, né? Lógico, tem que fazer, tem as coisas para fazer, como eu mesmo pareço ser às vezes, né? O excesso de certeza matemática, lógica, vai te frustrar. Porque no momento que você chegou na certeza, você obriga Deus a ir para o outro lado. Porque em Deus a conta só fecha se tiver o coração. E é por isso que toda a história dos deuses, dos homens, desse mundo material, é macho e fêmea, né? É o amor da história. Tudo que movimentou a sociedade, que teve o pomo da discórdia, eu contei lá na mitologia, né? Que teve o pomo da discórdia, que daí teve a guerra contra Troia, os gregos e troianos, né? E que dali saiu o herói Enéas, que fundou o que se tornou Roma, a clássica Roma antiga, onde surgiu o cristianismo, que finalmente acabou com todas as outras religiões e que é a nossa religião hoje. Tudo veio do pomo da discórdia, que foi Afrodite. Afrodite é a deusa do amor. Tudo isso porque o universo precisava fechar as contas, né? O cara poderia escolher a mulher que ele quisesse. Sempre a relação do yin e yang, um em cima, abaixo, né? Que cria o movimento, o terceiro. Então, sempre vai haver esse movimento. Se esse amor, né? O amor, a Afrodite, o Eros também, né? Tem o Eros, o Anteros, é os filhos da Afrodite, uma família. Essa coisa toda tirada da equação, fica aquele paradoxo. É como se o Urano não tivesse existido, né? Porque o Urano já é o pai da Afrodite, como se fosse. A Afrodite é o que sobrou do Urano, né? A criação primordial, né? O aspecto primordial da criação, do teatro. Então, para manter a ordem cósmica, tudo se estabeleceu assim. Sem o aspecto do amor, a pessoa se coloca sozinha, pura lógica. Deus automaticamente vai para o outro lado. Fica ele contra Deus. Precisa ter o terceiro, que é justamente o amor, é o Espírito Santo, né? É Afrodite na história. É Vênus, é Lúcifer. É o terceiro na história. Lá no teatro, é eles e Deus, né? Não, cada um tem seu Deus. E aí, o povo fala que tem um Deus lá, que criou tudo aí, deve ter. Mas aqui é Xandão, né? Aqui tem um Deus, cada um tem seu Deus. E aí é um Deus versus outro Deus. Para nós luciferianos, não. Para nós luciferianos tem Deus, aí tem Lúcifer na Terra e aí tem nós. São três. Tem a humano, Vênus e Zeus, né? Se fosse na mitologia grega. Tem o homem, tem os deuses e tem o Deus Supremo. Como sempre foi em todas as civilizações. A gente aprende esse ciclo, né? Conhece esse ciclo, essa estrutura da realidade. E mais do que isso ainda, a nossa missão é também plasmar isso no teatro e abrigar as pessoas. Nossa, voou alguma coisa aqui em volta de mim, um pássaro, eu acho. E trazer as pessoas para isso, né? Incluir as pessoas dentro disso, explicar para elas, mostrar para elas. Porque fora disso, por exemplo, quando os titãs dominavam a Terra, antes da Era dos Deuses, eles falavam que era a Era de Ouro, né? Que era a era que ninguém se preocupava, tipo o Jardim do Éden, né? Ninguém se preocupava com nada, comida, na vontade, né? Ninguém nem plantava nada, nascia as coisas sem parar. Antes do Titã, era a Era do Caos. Que não existia as coisas, né? Era caótica. Dentro de Gaia, né, os interiores da Terra, o Tártaro, o puro caos. Eu postei um vídeo sobre isso também, né, o Clóvis de Barros, os deuses primordiais, né, o caos e os deuses primordiais.
Aí passou-se a era dos titãs, que os deuses tomaram conta, com os Zeus dominando tudo lá, e a turma dele, os centenas de filhos deles. É interessante que tem deuses que não quiseram ter filhos, né? Atenas, Ártemis, e alguns, o Apolo mesmo teve poucos. É, mas outros tiveram bastante. E aí se desdobrou vários momentos da consciência e coisa arada. Mas então quando Zeus tomou conta, surgiu como se fosse uma nova era de caos. Mas os deuses tinham um medo de que se alguma coisa abalar, por isso que Zeus nunca enfrentava a deusa da noite, né, a Nix, porque ela fazia parte dos deuses primordiais e ela tinha poderes que iam além da alçada de Zeus. Ela podia alterar a ordem cósmica na sua essência, né, e puxar o universo de volta para o caos. E o Zeus, ele não consegue viver no caos. É por isso que Zeus trancou os titãs no Tártaro. Por isso que os hecatônquiros estavam presos no Tártaro, os ciclopes. Porque o Tártaro é puro caos. E lá, os deuses não têm força. Nem os titãs têm força. Se você vê o Urano não está no Tártaro. O Urano ainda é o céu. Ele ainda está lá. Né? Mas o Tártaro existe. E ele é como se fosse uma prisão, da qual nem os deuses conseguem sair, né? É uma prisão até para os deuses. Que é essa essência do caos. Então os deuses temem o caos. Eles não querem voltar para lá, eles querem evitar de qualquer forma. Eles ficam fazendo a manutenção da realidade para que não volte para o caos. O luciferianismo é isso também. Os donos do mundo lá, no topo do mundo, né? O pessoal aí, vocês sabem quem, que eu vivo falando, mas agora eu vou evitar. Eles fazem a mesma coisa. Eles ficam lá também cuidando para que ele não volte pro caos, porque o caos absurdo é uma prisão até para eles, né? Na Segunda Guerra eles ficaram numa situação bem complicada, né? Então com Napoleão, Hitler, Alexandre, fica meio difícil para eles quando ele vem, né? Quando ele resolve manifestar sua presença, sua vontade, ele mexe com tudo, né? Foge do controle deles. É uma guerra entre deuses mesmo. Né? Então o pessoal está na superfície disso, né? Como se fosse. Eles estão na camada menos que superficial, eles nem captam. Né? O radar deles, do coletivo, não capta nada. São pouquíssimas as pessoas que conseguem sintonizar, ver as camadas da realidade, e menos ainda que conseguem chegar a compreender tão longe. Mas uma coisa, para qualquer pessoa estudioso, como eu fui durante algum tempo, eu comecei a perceber, inclusive com a ajuda do Antônio Farjani, na época que ele fez vídeo com a Maria Pereira, a importância que eram os mitos na humanidade. No sentido de que o quanto de informação eles podem revelar sobre a realidade, a estrutura da realidade, o tecido social, por que as pessoas são como são, que a sociedade é como é. Só que ele viaja, né? O cristianismo mesmo, ele viaja e quem sou eu para falar dele? Se eu não conhecesse o Bob, eu também estaria viajando. Junto com ele, talvez. Lendo o livro dele e viajando junto. Então, assim, é um caminho estreito, né? Mas tem cada vez mais pessoas. Tem o Bob, me explicou, me ensinou. Teve eu que li o livro do cara, estudei, vi mitologia, foca na história, Wikipédia. E hoje estou aqui falando. E tem vocês aí também que estão entendendo, né? Vocês poderiam, se quisessem, repassar a assimilação de vocês. Caso vocês assimilem, né? E entendam. Mas eu entendi ali estudando ele. Eu comecei a entender, isso é um fato. Eu fui entender melhor. É sempre aquela história, né? Nossa, agora eu entendo. Antes eu não entendia nada, agora que eu entendo. Aí passa um tempo, nossa, eu não entendia nada. Hoje eu entendo alguma coisa, finalmente. E o tempo passa, você vai tendo essa sensação. Sempre tem algo para você entender que você não entendia antes. Ou não sabia. Hoje eu tenho uma visão melhor sobre isso. Os mitos, mas na época eu já vislumbrava isso, né? Que a importância que era tudo isso. Hoje eu vejo mais claramente o processo arquetípico dos momentos conscienciais.
Os deuses eram as primeiras consciências no universo, no espaço-tempo, vamos chamar assim, na forma, né, em cima da Gaia, que já era forma, que já era acima do caos, né, vibrações mais elevadas. Então, tudo o que desdobrava entre eles eram os momentos conscienciais que iam ficar eternizados, marcados para sempre. O Bob, até tive uma conversa com o Bob, ele não gosta desse tipo de coisa, desses assuntos, porque uma das coisas que ele quer evitar, ele está indo na contramão, né? Ele sabe já de tudo isso e é justamente isso é o que faz perder a graça para ele, né? Entender esses momentos. Mas pra gente, pelo menos pra mim, que gosto de poder transmitir essa mensagem, né? Eu acho interessante mostrar para as pessoas como aquilo que o Bob ensina, que ele mostra pra gente e explica, tem paralelos com o que outras pessoas também estavam estudando, para chegar muitas vezes na mesma conclusão, porque o Antônio Farjani, o que ele queria, o último livro que ele disse que ia ser, não vou dizer o último livro, mas o livro que ele disse, que já lançou, inclusive, na época não tinha lançado, que seria o trabalho da vida dele mais importante, é Em Busca de Deus, o nome do livro. É dividido em 2, 3 partes, parece. Então os caras querem a mesma coisa, a mesma verdade. E ele, o Antônio Farjani, é um especialista em mitologia comparada. Então ele estudou muito mitologia. Isso deve ter escrito, eu li Mistérios da Lua, é muito interessante. É uma fábula bíblica escrita nas estrelas. E o outro livro dele deve ser muito interessante, eu tenho certeza. Deve ser. O cara é foda. Mas eles não chegam no topo da assimilação. Eles não veem todas as camadas. Por algum motivo. Eu espero que mais pessoas vejam. Cada vez mais. E possam transmitir.